pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. Une relation entre deux individus, et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre, la déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. Vigiar e Punir, publicada em 1975, é uma obra fundamental de Michel Foucault, filósofo, historiador das ideias, teórico social e crítico literário francês. O livro, que não deixa de ser um estudo científico, propõe uma análise profunda das mudanças nas práticas de punição ao longo da história, indo desde a espetacularização do sofrimento até a prisão com pena proporcional ao delito e as formas mais sutis de controle social na modernidade. Dividido em 4 partes, o livro aborda questões relacionadas ao poder, disciplina, vigilância e a influência das instituições na formação das subjetividades. Ainda hoje, é uma obra que estimula discussões sobre o poder, controle social e a interação entre indivíduos e instituições na sociedade, a qual os classifica e adestra. Na terceira parte da obra, nomeada Disciplina, em seu primeiro capítulo, o autor afirma o seguinte: a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. Observa-se, portanto, estruturas disciplinares que desarticulam e recompõem o corpo, moldando para que este opere como se quer, uma forma de adestramento. O indivíduo é, sem dúvida, o átomo fictício de uma representação ideológica da sociedade, mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder que se chama disciplina. Tendo em vista tais abordagens de Foucault, apresentaremos os conceitos que cercam a terceira parte de Vigiar e Punir: a disciplina, o panoptismo, a observação mútua e a autovigilância, a descentralização do poder na modernidade, a formação do indivíduo dócil e o papel das instituições modernas na classificação, adestramento e controle social. Tópico 1. Conceito de controle. Há uma comparação entre soldados do início do século XVII e do final do século XVIII, com uma diferença brutal em relação à organização, ao tempo, ao espaço e aos mínimos movimentos. O soldado perde a ideia de honra e de coragem e se torna um fragmento móvel no espaço. Na passagem do século XVII para o século XVIII há 3 novidades, que tornam a tecnologia de poder qualitativamente diferente do que a precedeu. A primeira dessas novidades é a escala de poder, tentando esmiuçar o corpo no seu mínimo detalhe. O segundo ponto colocado como novidade é o objeto, que seria não mais os elementos significativos do comportamento ou a linguagem do corpo, mas os movimentos próprios, a organização interna. E a terceira novidade introduzida pelas disciplinas é a modalidade, velando mais sobre os processos das atividades do que sobre os seus resultados. Voltando a Foucault, este, em sua obra, aborda a descoberta do corpo como objeto de poder, o que leva a um controle desses corpos não limitado a práticas punitivas, mas difuso em diversas instituições sociais modernas: prisões, escolas, manicômios, quartéis. Fortemente atrelado à ascensão do capitalismo industrial, o corpo precisou ser tornado mais eficiente e produtivo, estimulando sua reconfiguração no espaço e no tempo. Associado ao boom demográfico europeu no século XVIII, a reformulação da ideia de controle resultou em uma utilização aprimorada do corpo como objeto de poder a fim de torná-lo mais eficaz e econômico, para exaurir o máximo potencial de produção do coletivo, a fim de aumentar a produção capitalista que estava se desenvolvendo em ritmo de crescimento exponencial. O controle é exercido de forma diferente na modernidade, se tornando mais eficaz e produtivo ao ser estimulado no indivíduo através da internalização daqueles padrões de comportamento que ele deve seguir. É o que o autor vai chamar de panoptismo, onde a observação leva à autorregulação, conceito esse que vai ser exemplificado pela prisão panóptica, onde seus princípios arquitetônicos impedem que o preso tenha certeza se está sendo observado ou não, mantendo uma sensação de vigilância constante que pode ou não acontecer a qualquer momento. Tópico 2. Características do poder na modernidade. Poder, eu tenho ele.
Na Idade Média, o poder era direcionado e concentrado nas mãos do rei, que utilizava do seu direito divino para exercer sua soberania sobre os demais. No entanto, com a chegada do século XVIII, o nascimento de um novo arranjo político trouxe profundas modificações para as formas de dominação, descartando relações hierárquicas, como a vassalagem ou a escravidão, por manifestações mais sutis de poder. Esse poder moderno tem o corpo como seu objeto e alvo, ou seja, o corpo tanto pode exercer poder quanto ter o poder exercido sobre ele. A disciplina, nessa dinâmica moderna, torna-se a principal ferramenta de obtenção de poder, mas é um poder difuso, não é concentrado e chamativo como soberano. Quanto mais infiltrado nas instituições e nas pessoas, mais invisível é, atingindo, através das mais diferentes táticas, o corpo social inteiro, sem ao menos ser percebido por aqueles que controlam. São as instituições disciplinares as manifestações mais concretas desse poder, as quais atuam como instrumentos de disciplina e mantêm o status quo de predominância do poder disciplinar relevante. Tópico 3. Descrição da sociedade moderna. Portanto, é possível observar que a sociedade moderna é disciplinar, ou seja, o controle é diluído no contexto social, a uma metafísica do poder. A disciplina, dessa forma, é uma ferramenta muito importante para o exercício do poder, já que se propaga de forma difusa através das práticas sociais e institucionais na formação dos sujeitos. Ocorre, desse modo, uma forma de panoptismo, em que todos observam os outros de modo a desenvolver técnicas de controle e normalização, moldando não apenas as ações, mas também as subjetividades dos indivíduos. Não passa da solução de um problema técnico, mas por meio dela se constrói um tipo de sociedade. A antiguidade foi uma civilização do espetáculo, tornar acessível a uma multidão de homens a expressão de um pequeno número de objetos. A esse problema respondia a arquitetura dos templos, dos teatros e dos circos. A Idade Moderna coloca o problema contrário, proporcionar a um pequeno número ou mesmo a um só a visão instantânea de uma grande multidão. Um aparelho repressivo das instituições não se mostra mais tão necessário, ao passo que os próprios internos, alunos e detentos, monitoram-se constantemente. A violência física extrema, apresentada como demonstração pública, não é mais o pilar em que as instituições se apoiam para terem indivíduos complacentes. Tópico 4. Características do indivíduo moderno. O indivíduo moderno é dócil, portanto, é observado, controlado e manipulado para o aperfeiçoamento. O controle disciplinar das instituições ou da própria sociedade atua na moldagem de subjetividades, influenciando a maneira como os indivíduos se reconhecem e se relacionam consigo mesmo e com os outros. Tópico 5. Ideia de disciplina. A disciplina é uma anatomia política e não deixa de ser também uma mecânica do poder. Atua através do controle sobre corpos, comportamentos, espaço e tempo. Porém, a sociedade disciplinar acarreta numa autovigilância, indivíduos ativamente vigilantes baseado em normas internalizadas. Tópico 6. Poder na modernidade e diferença para o poder anterior. Entretanto, tais formas de controle exercidas pelas instituições modernas só são possíveis pela ocorrência de transição de um poder anterior para um poder na modernidade. Como visto anteriormente, houve uma descentralização do poder, o rei não é mais visto como figura punitiva e há o surgimento da prisão como pena humanizada, proporcional ao comportamento desviante. Não há mais aquela espetacularização do sofrimento. Tópico 7. Semelhanças entre instituições modernas. Com o poder diluído na sociedade e instituições disciplinares, as instituições modernas assumem um papel de manutenção do status quo disciplinar, utilizando a disciplina como forma de controle do corpo através de diversas estratégias. Escolas, conventos, manicômios, fábricas e prisões, todas têm em comum o enfraquecimento da individualidade e a sobreposição da obediência. Para isso, tais instituições se servem de diversas táticas. A estratégia de quadriculamento, constituída de uma distribuição calculada e controlada pela disciplina, tem como objetivo evitar implantações coletivas, pluralidades confusas e a circulação difusa de indivíduos. Ao limitar as interações dos indivíduos a apenas o examinado e permitido pela disciplina, tais estruturas evitam as consequências perigosas que implantações coletivas, ou mesmo um certo grau de autonomia, podem resultar em. Um procedimento, portanto, para conhecer e dominar.
A regra das localizações funcionais define funções para espaços originalmente livres para vários usos, com a finalidade de, assim como no quadriculamento, limitar as ações de indivíduos fora do escopo disciplinar. Trata-se de uma distribuição rigorosa do espaço. O palco tem a função de estabelecer uma relação de hierarquia entre o professor e os alunos. O relógio no topo da sala tem o objetivo de ter controle sobre as ações dos indivíduos através da delimitação do tempo. As carteiras têm a função de alinhar e padronizar os alunos, a fim de moldar a ideia de uma identidade coletiva em sua formação. A intercambiabilidade dos elementos também apresenta um caráter estratégico para as instituições. O lugar que alguém ocupa em uma classificação é inconstante, podendo variar segundo uma hierarquia do saber ou das capacidades. Além disso, a classificação dos elementos no espaço também é chave para a otimização da produção ou aprendizagem. Ao dispor de cada um de acordo com sua classificação, é possível o controle de cada um e o trabalho simultâneo de todos sob os olhos do agente disciplinar, seja esse um professor atento ou um fiscal de produção em uma fábrica. Como uma técnica de programação estrita do tempo, a escola adotou um sinal que bate exatamente às 9 horas para anunciar o intervalo e depois às 9h30 para anunciar o fim do intervalo. A fim de padronizar seus comportamentos, a escola adota uma norma de postura, como o silêncio. A disposição física, a arquitetura e a organização dos espaços também desempenham um papel crucial no exercício do poder disciplinar. Tópico 8. Papel das instituições na modernidade. Através dos exemplos trazidos nas cenas e também abordados na obra Vigiar e Punir, conclui-se que as estruturas e instituições sociais modernas cumprem, a todo momento, um papel ativo na formação e regulamentação da vida social. A sociedade disciplinar é composta, portanto, de indivíduos que são comparados, diferenciados, hierarquizados, homogeneizados, excluídos, os quais tornam-se manipuláveis ao se apresentarem como objetos-alvos do poder disciplinar, que os controla e os faz controlar a si mesmos de acordo com as normas internalizadas. Tópico 9. Significado de classificação e sua função. Porém, para aplicar a disciplina, tais instituições necessitam de estratégias de controle que sejam eficientes. Para isso, utilizam da classificação como categorização e organização conforme o comportamento desejado. Tal estratégia contribui para posicionar o indivíduo dentro de uma rede de relações, facilitando o exercício pleno de domínio sobre ele, possibilitando uma distribuição eficiente e também uma punição efetiva quando necessário. Tópico 10. Função do exame na visão do autor. O exame tem como função relacionar o exercício de poder à formação do saber, visto que apenas uma figura detentora de poder teria autoridade para avaliar outro indivíduo. Essa ferramenta de manutenção das instituições é uma das manifestações mais concretas do poder disciplinar e da submissão daqueles que são percebidos como objetos, podendo ser apontados 3 aspectos do exame que o tornam tão útil para a disciplina. Primeiramente, é através do olho invisível do exame que a disciplina pode observar sem ser observada, avaliar sem ser avaliada. O fenômeno de estar sempre sendo analisado leva o indivíduo a um estado constante de paranoia e hiperconsciência, que o sujeita ainda mais à disciplina, por medo de ser qualificado de forma negativa. Além disso, o exame serve para a formação de um campo documentário respectivo às singularidades de cada indivíduo. É a partir dele que a disciplina tem acesso a informações preciosas de cada indivíduo, permitindo-lhe armazenar de forma analítica o que torna alguém um indivíduo e, com esses dados, construir um saber comparativo. Por fim, o exame torna cada indivíduo um caso. Estudando o que torna cada sujeito único, a disciplina tem em mãos informações preciosas que irão lhe permitir uma dominação cada vez mais abrangente sobre os indivíduos. Quanto mais se sabe a respeito de alguém, seus gostos, o que o motiva, seu grau de conhecimento, mais fácil é controlá-lo. Esse método é utilizado pelas instituições para adequar, formar e introduzir sujeitos à massa produtiva ao incorporar valores específicos a um indivíduo. E os estudos feitos por Foucault acerca da sociedade e de suas constantes transformações são de grande importância para a compreensão de nossas práticas sociais e da lógica de relações de poder que permeia todos nós. A eficácia, utilidade e economia das instituições de controle tornou-se amplamente garantida através das técnicas de disciplina em que o autor se aprofunda, mostrando sua credibilidade e veracidade ao observar a transposição do pensamento apresentado no livro da teoria para a realidade.
A difusão das instituições de controle na sociedade, que deixaram de ser apenas ferramentas com o fim da contenção dos doentes, loucos, criminosos e anormais, se localizando nas periferias da cidade para se tornarem pilares de sustentação da funcionalidade das sociedades modernas, foi possível graças à disciplina. O caráter eficaz, útil e econômico que passou a caracterizá-las até a atualidade comprova a veracidade dos argumentos de Foucault sobre o tema.